Direita monta armadilha para Flávio, que tem diversos crimes a pagar. Vamos trazer para vocês esse vídeo necessário. Vamos lá, meus queridos. Vamos trazer aqui ele que está sempre, a gente está falando Roberto. Da candidatura do Flávio Bolsonaro, e tem mais gente da direita aqui contra a candidatura do Flávio, não só a Janaína, como o nosso pastor favorito, Henrique Vieira, não, o Tony de Paula, o sensato, o Tony de Paula, que está louco para cavar uma vaguinha no ministério do Lula, alguma coisa aí ele tem para estar jogando tanto contra os bolsonaros, né? Ele querendo largar a mão, já largou a mão do bolsonarismo, né? Vamos ver aqui o que ele tem para falar sobre a candidatura de Flávio B à presidência, que a gente tem trazido várias possibilidades aí, né, dele desistir dessa candidatura, do que pode acontecer. Vamos ver. Atenção, senhoras e senhores, o filho não é igual ao pai, e nós não teremos o mesmo discurso. E eu me posiciono nesta tribuna, senhores deputados, inclusive bolsonaristas, em nome da direita brasileira. Se nós quisermos retomar o poder, nós precisamos de duas coisas: união e uma candidatura forte, que lamentavelmente não é do senador Flávio Bolsonaro. Não é. E por que não é? Pela fragilidade, pela falta de base, pela base frágil que tem o senador Flávio Bolsonaro. Valeu, Fernando. Fechamos os membros. Agora, se alguém está pensando que o filho do presidente Lula vai ser convocado pela CPMI, esquece. Não vai ter convocação. Como eu queria ver o Lulinha. Não vai ver. E por que não vai ver? Por conta das fragilidades do senador Flávio Bolsonaro, que agora também será convocado pela CPMI do INSS. Por quê? Porque a administradora do seu escritório de advocacia é irmã de um contador ligado ao careca do INSS. E aí? E aí que, se tem convocação para o filho do Lulinha, vai ter convocação para o filho do Bolsonaro. E aí a pergunta é: o Flávio vai encarar essa convocação? Lembrando que o Otônio de Paulo, que esteve aqui na Folha TV, deu entrevista para a gente, disse que o Bolsonaro não botaria o pau na mesa para encarar uma cadeia, né? Enquanto o Lula tem muito mais integridade para isso. Então, é essa fragilidade moral, é a falta de condições do Flávio explicar mansão, Copenhagen, e etc, que faz com que a candidatura do Flávio para a direita seja altamente frágil. Frágil. Agora, se alguém quiser se iludir, que se iluda. Eu voto na direita. Não voto no senador Flávio, repito, pela fragilidade moral. Moral. O que nós tínhamos em 2018, 2022? Alguém dizia: mas o Bolsonaro, ele é um boçal, mas não é corrupto. Mas o Bolsonaro, ele é... Mas não é corrupto, mas não é corrupto, mas não é corrupto. Atenção, senhoras e senhores. O filho não é igual ao pai. E nós não teremos o mesmo discurso. Com isto, poderemos ser engolidos pela esquerda por conta da vaidade de uma família. Atenção. Ih, rapaz, azedou o pé do frango geral aí. Bezi, não sei se você concorda com isso, mas parece que há uma movimentação no momento de parte da direita querendo entregar a cabeça do Flávio Bolsonaro de bandeja, porque esse discurso do Otônio de Paula deixa no ar que ele sabe os podres do Flávio Bolsonaro e que se ele insistir em ser candidato a presidente, a direita vai entregar esses podres e que ele é corrupto. Ele não está insinuando que o Flávio é corrupto, ele está determinando que o Flávio é corrupto. Tá claro, ele faz a distinção. O pai não era corrupto. O filho é.
o filho é corrupto e não vão ir atrás das falcatruas, supostas falcatruas do Lulinha, no caso do INSS, para que isso não afete o Flávio, que tem uma capivara gigante. É mais sujo que pau de galinheiro. Então tem gente dentro da direita que está disposta a entregar a cabeça do Flávio numa bandeja para ele não ser candidato a presidente. E para que entre no lugar o Tarcísio, o Ratinho Júnior ou qualquer outro nome, não sei quem vem. Rapaz, essa do Ottoni aí foi um recadinho poderoso, hein? E tá vindo de uma ala forte da direita do Rio de Janeiro, do próprio Flávio Bolsonaro, pessoal do MDB do Rio de Janeiro, que é muito próximo do Jair e do Flávio, né? Essa fala do Ottoni foi até mais ameaçadora do que aquela do Eduardo para o Tarcísio, mano. Tá sendo briga de gangue mesmo. Briga de gangue ferrada, assim, pesadíssima. Não sei se você concorda com o que eu falei aí. Sim, a gente vai mostrar agora, Helder, um vídeo do nosso querido amigo João Paulo Pacífico contando da história da mansão. A gente tem falado da mansão, o Ottoni citou também, né, na mansão, Copenhague, rachadinha e tudo mais. Isso que eu ia falar mesmo, né? O filho é exatamente como o pai, compartilha do mesmo ajudante de Trambix, que é o Queiroz. Os evangélicos é que vivem na cegueira involuntária. A gente tentou explicar isso aqui. O Ottoni, por outro lado, teve uma coisa interessante que ele contou aqui, que eu transformei inclusive lá em corte no Meteoro, acreditando a Folha TV, que o Flávio é um candidato para perder, né? Eles estão empurrando ele para isso. Eles estão empurrando o Flávio para ser um candidato para perder. Isso é interessante, gente. Assim, isso é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Claro que o Ottoni de Paula não é confiável. Ele se disse de direita, né? Ou seja, ele vai apoiar, no final das contas, um cara que vai ficar contra o Lula. Mas é um cara, e ele também joga com a questão do governo do Lula ser de frente ampla. Ele insinua que a direita está dentro do governo Lula e que o bolsonarismo está todo comprometido. É o seguinte, gente, briguem desgraçados, briguem. A gente tem que mais que surfar nessa onda. Como é que funciona o esquema do Flávio Bolsonaro? Né? E os esquemas dele. Né? Eu tô achando que essa candidatura vai cair, viu, Helder? Sei não, cara. Sei não. Porque ele vai começar a se sentir muito atacado. Quem falou que a candidatura vai cair? O Garotinho. O Garotinho tem acertado bastante. Vocês podem detestar ele, mas ele tem acertado. Ele não tem como se defender, ele caga, ele se borra todo, né? Vamos ver aqui o que o nosso querido amigo João Paulo Pacífico fala da Gaia aqui, sobre o Flávio Bolsonaro. De Flávio Bolsonaro em Brasília e todos os absurdos que cercam a compra dessa casa. Enquanto eu tô falando, no começo do vídeo, vai passar aqui atrás um outro vídeo mostrando para você ir se deliciando com essa compra do Flávio Bolsonaro. Começando... Obrigado, Marcos. Ele comprou essa casa no final de janeiro de 2021, exatamente no dia 29 de janeiro de 2021. 161 e ele pagou nessa casa 5.970.000, arredondando 6 milhões de reais. Uma casa gigante, né, como você está vendo aqui. Uma área de 2.400 metros quadrados. Caralho, é 2.400 metros quadrados, cara. É muita coisa, velho. Muita coisa. Que pariu, cara. Muita coisa, Bicho, muita coisa. O cara não pensa no salário no de seguinte, senador. Não, pensa no seguinte. É um terreno de 300 metros quadrados, você constrói uma puta de uma casa, velho. Uma casa espaçosa, legal, gostosa, mesmo, arejada. Imagina 10 vezes isso. Né? Não, é ridículo. 1.100 metros quadrados. Mas vamos entender um pouquinho mais como foi isso aqui. Primeiro, em 2018, né, pouquinho tempo antes, ele declarou na Justiça Eleitoral um patrimônio de 1.700.000. Então ele declarou que ele tinha 1.700.000 e que tinha um apartamento na Barra da Tijuca, uma sala comercial, um veículo de luxo e a participação numa tal franquia de chocolates, que daqui a pouco a gente vai falar. Então com esse patrimônio que ele tinha de 1.700.000, chega lá, alguns aninhos depois, pouco tempo depois, e ele resolve comprar uma casa de praticamente 6 milhões de reais. E como que ele conseguiu comprar essa casa? Ele resolveu fazer de duas formas. Uma parte de dinheiro à vista e uma parte financiado. A parte à vista é de 2.870.000. 3 anos antes, ele tinha de patrimônio 1.700.000. Logo depois, ele tinha para dar de entrada dinheiro 2.800.000. Isso já é estranho. Como ele conseguiu tudo isso?
Mas ele era senador, né? Se ele era senador, ele tinha um salário líquido de 25 mil reais. Falei, 25 mil reais, líquido para fazer tudo, não faz muito sentido. Pois é. E também ele pegou 3 milhões e 100 de um financiamento no BRB. BRB é o Banco de Brasília, aquele mesmo que está atolado de problemas com o Banco Master. Poxa, então o banco financiou 3 milhões e 100 o Flávio Bolsonaro? Pois é. Claro. A parcela dele, nesse financiamento de 30 anos, era de 20 mil reais. Pois é, 80% do salário dele, né, ele ganhava 25, líquido, 20 mil reais era para pagar a parcela. Sobrava 5 mil reais para fazer o resto. Como que um banco consegue financiar alguém comprometendo 80% da renda formal dessa pessoa? Muito estranho isso, né? Pois é, o BRB fez isso. Normalmente o limite é 30%. Mas aí o senhor Flávio Bolsonaro falou, tem uma franquia de chocolate? Uma franquia de chocolate. Vamos falar também sobre essa franquia de chocolate. Segundo uma reportagem do G1, a loja de chocolate recebeu muitos depósitos e depósitos em valores iguais. Por que será que uma loja de chocolate recebeu 63 depósitos, então não é compra de chocolate, tá? Depósitos, de R$ 1.500 em dinheiro? Exatamente, 63 vezes alguém foi lá, eu quero dar R$ 1.500 para essa loja de chocolate. Outras 63 vezes, coincidentemente, de R$ 2.000. E mais 74 depósitos no valor de R$ 3.000. E o que eles viram é que o dinheiro entrava, era depositado na loja de chocolate e logo depois o senhor Flávio Bolsonaro sacava valores muito parecidos com o dinheiro que entrava lá. Será que estava lavando dinheiro a loja de chocolate? Pois é. Flávio Bolsonaro é um exímio empresário. Então ele financiou aqueles 3 milhões de reais e reportagem de 2024 mostra que ele já tinha quitado tudo. Então ele já quitou. Ele não só deu um bom dinheiro à vista, financiou em 30 anos e logo depois já arranjou dinheiro para quitar esse empréstimo. Mandar um beijão para Liana Lewis. Bom dia, Pedro, e audiência maravilhosa. Liana, manda e-mail para a Xanda para você ganhar um curso de roteiro, tá, querida? Presentinho para você, que você é uma queridíssima, minha cara. Gmail.com. Que eu gostaria de parabenizar você, a Xanda, pela brava defesa da Jennifer. Tenho acompanhado estarrecida a violência que o Léo Stoppa a submeteu e a filhinha. Viraram um exemplo de várias e várias violências contra a mulher e a infância. Cheiro para você, minha querida. Obrigado por se posicionar. A Liana Lewis, que é uma professora maravilhosa. Tem uma matéria minha de muito tempo atrás falando do assédio que a Liana, inclusive, sofreu dentro do espaço universitário. Eu recomendo que vocês leiam lá no DCM. Vamos lá. Mas ele também é um gênio imobiliário. Aqui, olha esses dados que interessante. Ele comprou 2 apartamentos em Copacabana no final de 2012, antes, né? Um deles ele comprou por 140 mil reais e 15 meses depois ele vendeu por 550 mil reais. Olha que valorização incrível, 292% de lucro, né? E na região, fizeram aqui uma pesquisa e a valorização é de 11%, mas o Flávio é muito visionário. Outra unidade que ele comprou por 170 mil, ele vendeu depois por 573 mil reais, tendo um lucro de 237% em um ano, contra uma valorização do mercado de 9%. E o que supõe-se que Flávio Bolsonaro tenha feito? Pois é, ele vai comprar um imóvel, digamos, de 550 mil reais, dá 150 mil por dentro, registrado e tal, e o resto dá por fora. O vendedor, às vezes, pode ficar feliz, né, apesar de ser ilegal. Por quê? Porque ele não vai pagar imposto sobre ganho de capital, mas Flávio Bolsonaro, depois, ele vai e vende esse imóvel pelo valor real dele. Então ele compra pelo valor fictício, legalmente, o resto ele dá por fora, e vende pelo valor cheio. Com isso, ele esquentou o dinheiro. Ele vai tributar o ganho de capital, mas ele esquenta dinheiro com isso. É o que dizem por aí. Então, por isso que ele tem essas várias transações imobiliárias com um lucro excepcional. E, pois é. Eu falei várias pois é hoje, né? Pois é. É verdade. Mas vamos voltar para a casa de Flávio Bolsonaro. Casa não, desculpa, pela mansão de Flávio Bolsonaro. Ele comprou essa mansão por praticamente 6 milhões de reais, mas dizem que ela valia pelo menos 8 milhões de reais. E por que alguém vai vender uma casa por 2 milhões abaixo do valor de mercado? Vamos entender quem é o vendedor. O vendedor dessa casa é o senhor Juscelino Sarques. Na verdade, é a empresa dele, a RVA Construções e Incorporações. Ele é herdeiro do grupo Sarques, né? E esse Sarques, com essas empresas, tiveram também empréstimo junto ao BNDES no governo Bolsonaro. O próprio BRB que repassou isso. O BRB que vendeu a casa, que financiou a casa. E também, em 2022, depois da compra da casa, a Sarques Mineração, que é do Sarques, conquistou um contrato com o BRB de 1 milhão e 100 para fornecimento de brita. E, durante o governo Bolsonaro, a mineradora do vendedor da mansão obteve 8 processos de licenciamento de mineração junto à Agência Nacional de Mineração. Pois é, ele conseguiu contratos com empresas públicas, com o BNDES, com o BRB e também com a Agência Nacional de Mineração. Então, com isso a gente entende que talvez... Eu tô tentando entender esse chat aqui. Liana Flor Performada. Eu tinha lido outra coisa. Saudades de você. Liana é uma querida. Chama ela pro barzinho, Xanda. Importante a Liana voltar pra cá. Vamos lá. Pode ter sido interessante para ele vender uma mansão por um preço abaixo. Ele ganhou de outra forma. Talvez isso, talvez não, mas o que você acha?
E por fim, vamos falar da rachadinha, né? Porque ele é conhecido como Flávio Rachadinha Bolsonaro. Segundo denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, Flávio Rachadinha Bolsonaro liderava uma organização criminosa que operava em seu gabinete na Alerj entre 2007 e 2018. O esquema teria movimentado mais de 6 milhões de reais, coincidentemente o valor da casa dele. O que é a rachadinha? Ele paga o salário para os funcionários do seu gabinete e fala assim, ó, cada um de vocês vai ter que devolver uma parte do salário aqui pro titio. E daí as pessoas iam lá e devolviam parte do salário para o Flávio Bolsonaro. O Queiroz, dizem, era um dos operadores desse esquema. E com isso, ele fazia dinheiro frio. Dizem, mas assim, tem provas das transações, muitas das transações foram feitas em cash, tá? Importante a galera lembrar, porque assim, os escândalos eles vão se amontoando, e aí esses picaretas, que é esse Flávio Bolsonaro, começa a falar que o negócio é mentira. Não é mentira, não. Que depois ele esquentava através de imóveis, através de loja de chocolate, mas ele não declarava tudo isso, né? Porque, como a gente viu, a declaração dele é bem abaixo do que o real patrimônio de Flávio Bolsonaro. E esse é Flávio Bolsonaro, o pré-candidato à presidência do Brasil, indicado pelo Bolsonaro. Tarcísio falou que vai apoiar, e toda a direita quer apoiar. Mas será que essas coisas vão continuar aparecendo ou vão colocar tudo embaixo do pano agora porque ele vai ser o candidato das elites econômicas? Pois é, tem corrupção aí no meio, ou talvez tenha corrupção aí no meio. E o que você acha disso? Você confia? Acaba se tornando um candidato tóxico. Por quê? Se todo mundo for atrás dos esquemas e do enriquecimento ilícito do Flávio, vai espirrar na cara do Tarcísio, vai espirrar na cara de quem apoiá-lo durante as eleições. Beze, é um absurdo, né? É um escárnio, é um absurdo a pessoa conseguir comprar o imóvel nesses moldes e não ter nenhum receio de que isso possa vazar para a imprensa, porque ele tem certeza que não vai dar nada para ele. Ninguém compra imóvel assim. Chega lá na Caixa Econômica hoje, leva lá o imóvel que você quer comprar, tá? Você vai falar para eles o seguinte, eu quero comprometer 80% da minha renda para comprar esse imóvel. Você vai conseguir? Você não vai conseguir. Você pode comprometer no máximo 30% da sua renda. Você não vai conseguir com os juros que o Flávio conseguiu. Você tem que dar no mínimo uma entrada de 20%, né? Mudou a regra novamente. Chegou a ser no mínimo 50% há uns 2 anos atrás, mas já mudou do ano passado para cá. Tem que dar 20%. Melhorou aí para quem não tem grana guardada, mas aumenta também o prazo de financiamento. Não existe isso. Não existe a tua renda e de um ano para o outro, com um salário de 25 mil, 30 pau que ele tem ali como senador, é um ótimo salário, de 1,5 milhão a não sei quantos milhões, do nada, assim. Não tem, porque você não vai guardar. Você não guarda, você está acostumado ali a ter um estilo de vida em Brasília, tem filho, tem mulher, a filha dele não vai estudar em qualquer escola, é cara a mensalidade, o lugar que ele mora também tem um custo fixo caro, né? Um cara que ostenta, sempre ostentou. Tudo muito obscuro nessa história do Flávio, velho. Ele tava vivendo com 5 conto por mês. Sim. Ele tava vivendo com 5 conto, Bessi. Ele gasta 5 conto comprando naquelas vendinhas que comercializa produto perto de estar vencido, manja? Tem as vendinhas que você vai lá e os produtos estão perto de estar vencido, você compra mais barato. Tava comprando ali. Vivia desse jeito, mano. Vivia desse jeito aí, pedindo empréstimo pro Eduardo e pro Carluxo. Ó, quem acreditar que o enriquecimento do Flávio é lícito, sério, mano, sério, assim, você tem que desistir de se colocar como cidadão dentro da sociedade, porque você é um idiota, você é um asno. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!